Oi gente, meu nome é Dara, eu tenho 21 anos, sou estudante de Biologia na Universidade de Brasília, estou no 7º semestre e resolvi criar esse canal para contar algumas curiosidades para vocês sobre diversas áreas da Biologia e de uma forma mais dinâmica e interativa. Esse, digamos que é o vídeo piloto, eu espero que vocês gostem. Eu escolhi esse tema porque sempre gostei muito de comportamento animal. Eu estava olhando esse livro aqui e tem uma parte dele que estava falando sobre a comunicação das abelhas. E eu resolvi pesquisar mais sobre isso e encontrei muita coisa interessante e eu quis compartilhar isso com vocês. Bom, eu me baseei num livro chamado Dancing Bees, que é do Carl von Frisch. Ele é um pesquisador que pesquisou o comportamento de abelhas durante muitas décadas, então ele tem um conhecimento absurdo sobre isso. Ele focou em uma espécie que é a mais conhecida, que é a Apis mellifera. Então eu trouxe aqui um pouco da pesquisa dele para vocês conhecerem. Bom, o primeiro fato interessante que eu quero contar para vocês é que uma única colônia, uma única colmeia, pode ter entre 40 mil e 70 mil indivíduos adultos. Gente, isso é muita abelha. Vocês conseguem imaginar? É muita abelha, é quase uma cidade. Existem 3 classes entre as abelhas, que temos a rainha, que tem o corpo mais esguio, ela é toda imponente, e praticamente a única função dela é reproduzir durante o voo nupcial e colocar ovos o resto da vida. A outra classe é a de zangões, que é a única classe de machos. Eu não quero ofender ninguém, mas eles só prestam para reprodução. Depois eles são inclusive expulsos da colmeia e morrem de fome porque eles não conseguem se alimentar sozinhos. A grande maioria dentro das colmeias são as operárias. As operárias são fêmeas também, como a rainha. Só que diferente da rainha, elas não são completamente desenvolvidas, então elas não conseguem se reproduzir. E elas fazem tudo dentro da colmeia. A construção, até a captura de alimento, defesa, limpeza, tudo é organizado pelas operárias. E elas se dividem, inclusive, em pequenos grupos com divisões de tarefas para executar tudo. Um fato interessante é o que diferencia as operárias da rainha, sendo que as duas são fêmeas. Basicamente, é a forma de alimentação das larvas. Esse processo ele só vai acontecer quando a colmeia for se dividir, ou se a rainha estiver doente, alguma coisa assim, porque 2 rainhas na mesma colmeia jamais vão existir. Então, elas brigam e uma morre. Tá, mas beleza, tem muita abelha dentro de uma colmeia e tudo mais, mas o que é a colmeia? Como é que ela é construída? Em geral, as abelhas procuram cavidades para fazer a casinha delas, geralmente troncos de árvore na natureza, mas às vezes a gente se depara com a surpresa desagradável que é uma colmeia na janela. Quem constrói a colmeia inteira são as operárias. A colmeia é feita de cera. Essa cera é um material produzido, uma substância produzida pelas próprias abelhas. Então elas produzem a substância dentro do corpo e vão moldando pedacinho por pedacinho até formar aquela estrutura gigantesca que a gente conhece. A colmeia é organizada em pavos. Bom, os pavos não servem só para armazenar o mel. Na verdade, eles têm diversas funções, dependendo da área em que eles se encontram. Podem armazenar tanto o mel quanto o pólen e também servir de berçário. Ele aqui já está bem destruidinho, porque eu não sei nem quantos anos isso aqui tem. Tem muito tempo. Você vê aqui, ó, benzinho, isso aqui tudo é feito de cera. E cada pavo é organizado em células, que são esses buraquinhos. E em geral eles costumam ter a forma hexagonal porque isso otimiza espaço. Se você conseguir ver aqui, você vê que todas as bordas se encontram, não fica sobrando um espaço inútil. Então vamos falar de algo muito interessante para o ser humano, que é a coleta e produção de mel. Bom, primeiro que as abelhas não se alimentam só de mel, elas precisam de uma dieta rica tanto em açúcar quanto em proteínas. E o néctar, que é a matéria-prima do mel, ele fornece muito açúcar, mas não tantas proteínas. Então é por isso que, além de coletar o néctar, as abelhas coletam pólen, que o pólen é rico em proteínas. Isso, inclusive, levou à coevolução de abelhas e flores, porque esse processo todo de coleta de pólen é extremamente benéfico para as plantas, porque ajuda na reprodução das plantas, que é o que a gente chama de polinização. Então tem muitas e muitas plantas que ao longo da história evolutiva
foram se desenvolvendo junto de algumas espécies de abelhas para se tornarem mais atrativas para essas abelhas, porque assim elas conseguiam uma reprodução mais eficiente. Bom, o mel ele é feito de néctar, como eu comentei antes. É interessante porque na mitologia grega, néctar era considerado a bebida dos deuses. As abelhas coletam o mel no que a gente chama de bolsa de mel. Essas bolsas de mel, elas são cavidades anteriores ao estômago que servem realmente para armazenar o néctar no trajeto da flor de volta para a colmeia. E então, sim, basicamente a abelha engole o néctar, chega na colmeia e cospe. Então, ok, mas o que é o mel? Beleza, o mel não é apenas o néctar. Porque se fosse igual o néctar, a gente ia lá numa flor, lambia a flor e estava aí comendo mel. Mas, na verdade, para formar o mel, o néctar é concentrado. Então ele fica com aquela textura que a gente conhece, que é viscoso mesmo, né? Dá pra ver que é muito viscoso. E isso é feito pela concentração do néctar. Só que tem um detalhe. As abelhas são pequenas. A Apis mellifera é uma abelhinha assim, ó, desse tamanho. Então você pensa, qual é o tamanho dessa bolsa de mel? É muito pequeno. E tem um detalhe que eu acho incrível. Para uma abelha encher sua bolsa de mel uma única vez, ela precisa visitar entre 1.000 e 1.500 flores. É muita coisa. Então, você pensa, tá, vamos pensar isso num objeto. Eu queria ter aqui, gente, mas pessoas do nosso século não costumam guardar isso em casa, que é um dedal, que é o exemplo que ele dá no livro. Então, ele diz no livro que para você encher um dedal de mel, a abelha precisa esvaziar e encher a bolsa de mel dela cerca de 60 vezes. Obviamente, quanto mais abelhas coletando néctar, mais rápido esse processo ocorre, e é por isso que elas se dividem em grupos de tarefas e não é uma só fazendo isso, são várias. Então a gente tem que agradecer, né, porque é graças a elas que a gente tem esse alimento extremamente gostoso e rico em nutrientes. Mas vamos agora ao foco do nosso vídeo, que é a comunicação das abelhas. A comunicação das abelhas é feita em forma de dança, o que é quase poético, se você for pensar. E é por isso que eu intitulei esse vídeo como a dança das abelhas, que realmente é o que eu quero falar mais, foi o que eu achei mais interessante na pesquisa. E existem dois tipos básicos de danças que são utilizadas nessa comunicação. O primeiro deles são as danças circulares. Geralmente elas são usadas para indicar fontes de alimento com distâncias curtas, ou seja, próximas da colmeia, e ela ocorre quando a abelha sai, encontra uma fonte de alimento que ela considera muito promissora, então ela retorna à colmeia e vai contar isso para as demais operárias. Para poder divulgar esse lugar para as outras abelhas, ela entra na colmeia, instala em algum ponto lá e começa a fazer movimentos circulares, geralmente fazendo círculos estreitos e mudando de direção constantemente. Se as outras abelhas se interessam por esse comportamento da nossa dançarina, elas se aproximam e encostam as antenas no corpo da dançarina, permitindo então que elas se conectem a esse movimento e entendam de fato o que está acontecendo. As antenas, elas são os órgãos sensoriais das abelhas. Quando ela está se conectando com a outra dessa forma, ela está percebendo várias coisas. Tanto sentindo o movimento que a abelha está fazendo, porque temos que lembrar também que dentro da colmeia é um ambiente escuro, tem pouca luz. Então, além dela conseguir acompanhar direito o movimento, ela consegue sentir cheiros. Então, ela vai identificar qual é a flor que essa abelha visitou. Além disso, a dançarina traz um pouco de néctar e dá para essas abelhas que se interessam provarem e verem que realmente é uma fonte de néctar boa. Então, por meio dos movimentos circulares, ela consegue indicar o caminho, e quanto mais abelhas vão visitar essa fonte, gostam e retornam e começam a fazer essas danças, ainda mais atenção elas vão chamar dentro da colmeia. Bom, e um outro tipo de dança, não tem como traduzir o nome porque fica muito esquisito, que é o wagging dance. Esse tipo de movimento indica distâncias longas, tipo fontes de alimento que estão um pouco mais longe da colmeia, e basicamente ela acontece assim: a abelha se instala em uma região plana lá na colmeia e começa a fazer um semicírculo estreito. Então ela está aqui
ela faz um semicírculo para cá. Chega nesse ponto, ela retorna em linha reta ao ponto principal e faz outro semicírculo para cá, retornando de novo em linha reta e repetindo o movimento. Enquanto ela está retornando desse semicírculo na linha reta, ela está sacudindo o seu abdômen. É por isso que tem esse nome. Walking em inglês é sacudindo. Então, nesse trajeto em linha reta, ela sacode bastante o abdômen. E quanto mais longe for a fonte de alimento, mais vigorosas vão ser as sacudidas. Então, ela realmente fica muito imponente fazendo esses movimentos. Bom, para conseguir realizar essas danças de forma tão precisas, as abelhas precisam ter um senso de tempo muito desenvolvido. Mas essas danças não indicam só a distância da fonte de alimento, elas também indicam a direção. Você está se perguntando, mas como elas fazem isso dançando? A verdade é que as abelhas sabem matemática melhor que você. Como assim? Como funciona isso? Bom, a direção em que ela está se locomovendo no trajeto em linha reta forma o mesmo ângulo em que o Sol se encontrava quando ela estava viajando da fonte de alimento para a colmeia. Então, elas basicamente reproduzem o ângulo do Sol. Então, quando as outras abelhas saem, vão de acordo com a direção que a dança aponta, elas conseguem seguir exatamente a mesma direção. E como a dança, as voltas e tudo já indicou a distância, elas vão encontrar a fonte de alimento. Mas você tem que ficar atento a um pequeno detalhe. A colmeia não é um piso de uma casa. Elas têm paredes verticais, inclinadas, então, dependendo de onde a abelha pousa, ela vai usar diferentes formas para dar essa indicação. Mas se ela estiver em um local vertical, ela usa a gravidade para indicar a direção e a distância. Então, se ela se sacode para cima, ela está dizendo que a direção do alimento, na verdade, está na mesma direção do Sol. Já sacudidas para baixo vão indicar a direção oposta, ou seja, contra o Sol. Essa percepção do ângulo, esse direcionamento, tudo isso é possível porque as abelhas conseguem perceber a luz polarizada, então elas conseguem sentir de onde e de que direção essa luz está chegando nelas. Bom, e praticamente de comportamento é isso que eu tinha para dizer. Para quem realmente se interessou pelo assunto, gosta de abelhas, gosta de biologia e quer saber um pouco mais, eu fiz um blog escrito que tem as informações um pouco mais detalhadas sobre essa pesquisa que eu fiz e também tem fontes que eu usei, isso eu quero deixar bem claro, eu não estou tirando esse conhecimento do ar, eu realmente pesquisei para fazer esse vídeo para vocês. E no blog escrito eu vou colocar direitinho todas as fontes e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser conhecer. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado